Iniciando a segunda aula de limites, né? Vou continuar calculando alguns limites para vocês saberem de algumas técnicas que tem que ser usada, né, no cálculo aí. Pode cair numa avaliação, na lista de atividades, né? Então, algumas técnicas que eu vou apresentar aqui é meio complementação da aula que foi da aula 1, né? Tá, o primeiro limite que eu vou calcular para vocês é esse daqui. Limite quando x tende a 4 de x ao cubo menos 64 dividido por x ao quadrado menos 16. Tá bom? Tá. Se você for olhar aqui, trocar o 4 no lugar do x, né? O 4 ao cubo é 64, aí vai ter numerador 0, mas o problema é o denominador. 4 ao quadrado é 16 e denominador dá 0. Então eu não posso trocar a propriedade da fração. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Quando você tem nessa situação, e muitas vezes é uma divisão de polinômio por outro polinômio, você tem que olhar o seguinte. Se eu trocar o 4 para cá dá 0 e aqui também dá 0, né, vai ter problema, vai ter indeterminação. A técnica que você tem que usar é o resultado de divisão de polinômio por uma da raiz, né? Então, o que você vai pegar e fazer assim? Você vai ter que dividir os polinômios. Opa. X ao cubo menos 64 por x menos 4 e x ao quadrado menos 16 por x menos 4. Né? A ideia aqui, o que eu tenho que fazer? Né? Tem o polinômio, eu vi que deu 0 no numerador e 0 no denominador, então tem que dividir os dois por x menos o 4, né? No caso aqui o valor que está vindo para cá. Então, aí como que eu vou fazer essa divisão? Vou revisar, né, que eu tinha falado isso daí numa aula, como que dividir polinômio, mas vou refazer de novo pelo tempo que a gente também não viu, né, para vocês lembrarem como que faz a divisão de polinômio. Eu gosto desse daqui, que eu acho que é o mais simples, né, para relembrar as contas de divisão de número. Eu vou começar primeiro fazer a divisão do x ao cubo menos 64, né, por x a menos 4. Mas eu não posso colocar aqui direto x ao cubo menos 64 dividir por x menos 4. Eu tenho que escrever ele da seguinte forma. X ao cubo mais 0x quadrado mais 0x menos 64 dividido por x menos 4. A diferença aqui do divisão de polinômio para divisão de números, você tem que lembrar que você tem que colocar todos os coeficientes, mesmo o 0. Né? E eu faço um procedimento semelhante com efeito para número. Eu tenho que pegar, aqui é 2, né? Então vou pegar 2 aqui, né? E eu vou ver o que eu tenho que multiplicar por x menos 4 para conseguir tirar o x ao cubo. Então, conveniente aí para tirar o x ao cubo é multiplicar x menos 4 por x ao quadrado. Então coloca aqui x ao quadrado. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado menos 4 é menos 4x ao quadrado. Né? Aqui eu vou fazer a subtração. Aqui também tem que tomar cuidado, que em alguns casos o aluno vai fazer na pressa e esquece do jogo de sinal. Né? O que eu tenho que fazer aqui, tá? X ao cubo menos x ao cubo dá 0. O problema é o menos aqui com menos 4x. Então, na hora que eu fizer 0x ao quadrado menos com menos 4x ao quadrado, eu tenho que ver o jogo de sinal. Se é menos com menos é mais, então é 0x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Então vai ficar 4x ao quadrado. Próximo passo, desce 0x. Então vai ficar aqui mais 0x. O que eu tenho que multiplicar? X menos 4 para conseguir tirar o 4x ao quadrado. Multiplico por 4x. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 4 dá menos 16x. Né? Então, vou fazer a subtração. O mesmo cuidado no caso anterior. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 0.
0x menos com menos 16x dá mais 16x. Desço agora o menos 64. Tá, o que eu posso multiplicar x menos 4 para conseguir eliminar o 16x menos 64? No caso aqui é 16. Né? Então é 16x menos 64, faço a subtração. 16x menos 16x é 0. Menos 64, menos com menos 64 dá mais 64. Menos 64 mais 64, 0. Acabou. Disso daqui, acabou a primeira parte, né? Disso daqui você pode escrever o seguinte. X ao cubo menos 64 é igual a x menos 4 vezes x ao quadrado mais 4x mais 16. Né? Agora vamos fazer a outra divisão, que é x ao quadrado menos 16 por x menos 4. Eu vou mudar a cor aqui. Vai azul, depois muda. X ao quadrado menos 16 tem que escrever como? X ao quadrado mais 0x menos 16. E vou dividir por x menos 4. Seguindo o mesmo raciocínio. X menos 4, para multiplicar, para tirar o x ao quadrado, multiplica por x. Né? Fica x vezes x ao quadrado. X menos 4 menos 4x. Né? X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 0x menos com menos 4x é mais 4x. Desce o 16. Fica menos 16. Agora, para multiplicar, é 4. 4 vezes x é 4x. 4 vezes menos 4 é menos 16. E aqui dá... Opa! Deixa eu só arrumar isso aqui. É igual a 0. Então, eu posso escrever x ao quadrado menos 16 igual x menos 4, x mais 4. Então, com essas duas informações, eu volto lá para o limite. Vou voltar a copiar aqui, ó. O limite, quando x tende a 4, de x ao cubo menos 64, dividido por x ao quadrado menos 16, vai ser igual. Limite, quando x tende a 4, o x ao cubo menos 64, você vai trocar por x menos 4, x ao quadrado mais 4x mais 16, dividido por x ao quadrado menos 16, você troca por x menos 4, x mais 4. Por que disso? Na hora que você vai fazer essa substituição, você consegue simplificar o x menos 4. Né? Então aqui simplifica esse. Isso daqui fica igual. Limite quando x tende a 4, x ao quadrado mais 4x mais 16 dividido por x mais 4. Agora, lembrando da propriedade do quociente para limite, olhando no denominador, quando x tende a 4, vai ser 4 mais 4, que é 8, que é diferente de 0. Então, eu posso aplicar a propriedade do quociente para limite. Então, aqui eu posso escrever limite, quando x tende a 4. Deixa eu apagar isso daqui. Opa, só copiar de novo. Isso aqui vai ficar igual. Eu abro o quociente, aí é limite, quando x tende a 4, de x ao quadrado mais 4x mais 16, limite de x tendendo a 4 de x mais 4. E agora a propriedade do polinômio que foi apresentada, né? Isso daqui é igual 4 ao quadrado mais 4 vezes 4 mais 16, dividido por 4 mais 4. Em cima fica 16 mais 16 mais 16, dividido por 8. Tá, fazendo conta devagar por vez. 32 mais 16 por 8. Isso daqui é 48 por 8,
isso daqui é igual a 6. Tá? Você vê como que tem que tomar cuidado de aplicar na forma correta as propriedades. O próximo exemplo é outra técnica de calcular limite, né? Tem um nome, é mais datado com esse nome, é criando e cancelando um fator comum, né? Ficou mais pro canto. Ah, vai ficar aqui mesmo. Tá. Essa técnica aí é bom para esse tipo de limite, né? O limite aqui, quando x tende a zero, de raiz de 3 mais x menos raiz de 3 dividido por x. Aqui você vê que no denominador, né, vai dar zero quando x tende a zero. Então eu não posso usar a propriedade do quociente. A técnica aqui, criando e cancelando o fator comum, eu tenho que fazer o quê? Eu vou escrever o seguinte, né? Eu vou reorganizar a expressão, né? Eu vou pegar essa expressão, raiz de 3 mais x menos raiz de 3 dividido por x, que pode ser pensado também multiplicado por 1. Esse 1, né, que está multiplicando tudo isso daqui, eu vou trocar pela uma divisão do conjugado do raiz de 3 mais x menos raiz de 3, dividindo e multiplicando, né? Isso quer dizer o quê? É raiz de 3 mais x menos raiz de 3 dividido por x vezes raiz de 3 mais x mais raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais x mais raiz de 3. Né? Então, eu troco 1, né, pela expressão multiplicando e dividindo pelo conjugado do que está no numerador. Tá, então aí agora eu vou fazer as continhas, né, distributivas aí. Esse daqui com esse, né, esse daqui com esse. Deixa eu pegar outra cor. Esse daqui com esse e esse daqui com esse. A multiplicação de baixo não precisa distribuir, é só manter, né? Então aqui você só faz a multiplicação usual mesmo, só escrever isso daqui. Então, isso daí vai ficar como? Tá, raiz de 3 mais x vezes raiz de 3 mais x vai ficar 3 mais x, né? Fica mais raiz de 3 mais x vezes raiz de 3. Aí o menos raiz de 3 vezes raiz de 3 mais x é a mesma coisa, é menos raiz de 3 mais x vezes raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 é menos 3. Dividido x vezes raiz de 3 mais x mais raiz de 3. Tá, agora olhando isso daí, o que vai acontecer no numerador? Né? Ó, o 3 aqui, consigo simplificar com esse, né? O mais raiz de 3 mais x vezes raiz de 3 menos raiz de 3 mais x menos raiz de 3 também simplifico. Só sobra o x. Então a expressão fica igual. X dividido por x raiz de 3 mais x mais raiz de 3. Agora eu posso também simplificar na multiplicação, né? O x está no numerador e tem o x no denominador multiplicando. Simplifico também. E a expressão daquela função eu posso trocar por 1 sobre raiz de 3 mais x mais raiz de 3. Né? Então dá uma diminuída aqui para enxergar tudo que foi escrito. Então, toda essa conta, aquela expressão raiz de 3 mais x menos raiz de 3 dividido por x, no limite você pode trocar por 1 dividido por raiz de 3 mais x mais raiz de 3. Aí aqui o limite, deixa eu colocar azul, voltando, né? O limite, quando o x tende a zero, de raiz de 3 mais x menos raiz de 3 dividido por x é igual o limite, quando o x tende a zero, de 1 sobre
raiz de 3 mais x mais raiz de 3. E aqui você pode usar a propriedade do quociente para limites, né? Que numerador é 1 e denominador, na hora de calcular ali, vai dar 2 raiz de 3. Né? Eu só vou dar uma ressalva aqui nesse limite, aqui quando x tende a 0, 3 mais x, eu vou provar mais na aula de continuidade, né? Porque que vale para dentro. Então vamos considerar que já vale mesmo não tendo provado ainda em sala, mas aqui tem uma função dentro, então você pode trocar o limite para dentro aqui, só para explicar essa técnica, eu estou usando ela dessa vez. Aí você tem um polinômio dentro e vale, né? Então, continuando aquele limite aqui, só dar uma informação, né? Para pensar depois. Aí o limite, eu posso trocar numerador constante, não preciso repetir. Aí limite embaixo mais x. Isso aqui você troca por 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 mais 0 mais raiz de 3. Né? Deixa eu dar outro zoom. Que é igual 1 como 2 raiz de 3. Né? Que você tem raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Aqui para a hora que o professor vai perguntar, eu posso deixar a resposta assim? Para mim não tem diferença nenhuma. Né? Aqui tem, dependendo do livro onde você pode aparecer uma questão dessa ou algo semelhante, né? Ou dependendo do professor que você está assistindo a aula, ele vai pedir para você arrumar, que não tem aquela regra lá que não gostam de escrever raiz no denominador. Aí você tem que multiplicar, dividir por raiz de 3. Né? Se eu fizer isso, a expressão vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, aí vezes 2 dá 6. Então, a resposta independente, né? Se parar aqui ou aqui, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Eu sei que você fez todo o procedimento de cálculo de limite corretamente. O próximo resultado que eu vou apresentar, né, conhecido como teorema do confronto. Né? Deixa eu enunciar ele primeiro. Do confronto. O enunciado é o seguinte: se uma função f de x é menor ou igual do que um h de x, menor ou igual do que g de x, né, para todo x em algum intervalo aberto, contendo A, um ponto A, vou colocar A aqui de outra cor, né? Exceto propriamente o A. Se o limite, quando x tende a A, da função g de x é igual ao limite quando x tende a A da função f de x, se for um valor L aí, então o teorema do confronto garante que o limite da função h, que está no meio, né, h de x, também é igual a L. Tá? A demonstração disso daqui também é através de epsilon e delta, também não vou provar, não é a ideia do curso. Mas qual é a utilidade do teorema do confronto? O teorema do confronto é bom mesmo para em situações que você não sabe, né? Não é muitas vezes a função h não é um limite trivial de calcular, né? Mas você consegue, com alguma técnica de conta multiplicação com desigualdades, né, você consegue chegar a duas funções, que uma que é maior e outra que é menor do que a função h que eu desejo calcular o limite, que são mais fáceis de calcular, né? Então, eu vou pegar um exemplo que dá a aplicar já direto essa do teorema do confronto.
Tá. Então, calcular o seguinte limite. Limite quando x tende a zero de x ao quadrado cosseno de 1 sobre x. Né? Eu quero saber o limite quando x tende a zero da função x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x. Até o momento, né, na aula, eu não falei nada de calcular limite de cosseno. Também ainda, a priori, vamos dizer assim, eu não sei como que calcular limite de cosseno. Ainda, principalmente, só sei das propriedades de multiplicação. Mas eu conheço do x ao quadrado. Né? Aí o que eu tenho que pensar quando eu vejo expressões desse tipo? Uma função multiplicando uma trigonométrica, ou exponencial, logaritmo, não, alguma função que tem alguma característica, né, que tem nome. Então você tem que lembrar muitas vezes o valor do contradomínio, né, a imagem, né, dessas funções. E uma coisa que você sempre tem que ter na cabeça, né, quando está nessa situação teorema do confronto, você já tem que pensar nas funções trigonométricas. Tem que lembrar assim, no caso do seno e cosseno, sabe que sempre é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Então, essa informação vai ser útil aqui na hora de calcular esse limite. Porque, ó, vamos relembrando aqui, ó. Relembrando que a função cosseno 1 sobre x, né, sempre vai ser maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Não importa o que está dentro ali, se a função é 1 sobre x, está bem definida, né? Desde que x é diferente de zero, né? Porque não tem sentido calcular 1 sobre x, né? Então eu sei dessa propriedade. Mas só que a partir dessa informação, eu tenho que fazer aparecer a expressão x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x. E a coisa mais natural a ver isso daí é o quê? Como x ao quadrado está multiplicando, eu pegar e multiplicar toda essa desigualdade por x ao quadrado. Tem que tomar cuidado também. Lembrar, x ao quadrado, né, para todo valor x, nesse caso é positivo. Então não terei problema, né, na hora de multiplicar toda a desigualdade, não precisa mudar o sinal. Né? Se caso tiver um caso, tem um caso negativo, aí você tem que separar pelo caso negativo. Então, o próximo passo é multiplicar, né, multiplicando a desigualdade por x ao quadrado. Né? Eu posso fazer isso também, que x é diferente de zero. A expressão vai ficar o seguinte: menos x ao quadrado menor ou igual do que x ao quadrado cosseno de 1 sobre x menor ou igual do que x ao quadrado. Ó, aqui lá analisando o teorema do confronto, aqui é aquela minha função f de x, função g de x e minha função h de x. Né? Então, o que eu vou fazer agora para usar o teorema do confronto? Eu tenho que calcular o limite da função que é menor e do limite da função que é maior e ver se é igual. Se ela for igual, beleza, a do meio vai ser a mesma coisa. Mas se for diferente, não posso falar nada. Aí eu não sei como calcular, vou ter que procurar outra técnica. Então, como que eu calculo isso? Então, vou calcular limite de menos x ao quadrado. Ó, o limite quando x tende a zero menos x ao quadrado é polinômio, a gente conhece, só trocar o x pelo zero. Né? Deu uma falha aqui. Vai dar zero. E a mesma coisa, né, do limite de x ao quadrado, quando tende a zero. Também é igual a zero. Então, os limites que é maior e menor do que x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x, vai para zero. Então, pelo teorema do confronto, portanto, pelo teorema do confronto, né, limite de x tendendo a zero de x ao quadrado cosseno de 1 sobre x é igual a zero. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou começar agora a falar sobre os limites laterais. Limites laterais. Tá, qual que é a ideia do limite lateral, né?
Isso você vai entender porque até agora, da primeira aula, até chegando aqui, eu só mostrei limite, que é como é possível calcular, e você chega num valor. A limite lateral, muitas vezes, qual é a utilidade do limite lateral? Para vocês vai ser mais útil para justificar quando o limite não existe. Né? Porque a ideia do limite lateral é o seguinte, eu tenho, relembrando como foi a definição para limite da função, vou fazer o desenho de novo, né, x, y, eu tinha falado lá, eu tenho o x para convergir para A e tem o valor L. Né? Aí eu pegava aqui o delta, né? A menos delta, A mais delta, L menos epsilon, L mais epsilon. Né? Aí eu vi aqui o seguinte, né? Eu analisava o que está acontecendo. Deixa eu pegar uma cor diferente, vou pegar um roxo aqui. Eu analisava o que estava acontecendo aproximando, né, diminuindo, e via através da função o que acontecia aqui. Né? O que acontecia cair aqui dentro do tamanho de epsilon. Ia diminuindo para ver se aproximar de L. Só que no limite lateral, né, vou voltar a apagar aqui para mudar a cor um pouco. Tá, no limite lateral, eu vou analisar quando os valores são maiores do que A e quando os valores são menores do que A. Então eu tenho que fazer assim, analisar o seguinte, eu vou olhar para valores menores, né, e ver para onde vai. Se vai ser maior ou menor que L, não importa. Ele pode cair na região aí, não importa. Eu vou pegar os valores. Eu falei maior, menor. Deixa eu voltar aqui, senão eu falei errado. Tá, voltando aqui. Para analisar aqui, eu vou analisar entre valores maiores ou menores do que A. Então, se eu analisar o valor menor do que A, né, vamos ver para onde que ele vai. Ele pode cair aqui perto, se cair dentro dessa distância epsilon, beleza. Aí, se eu estou calculando valores maiores do que A, né, vou ver para onde que vai. Pode ir, não importa, mas ele está aproximando de L. Né? Então, quando eu vou diminuindo pelo lado esquerdo, né, que é os valores menores, vou ver se vai aproximar de L ou não. Se estiver aproximando de L, beleza. Né? Então, você está sabendo, pela ideia do limite, está indo. E se eu pego valores maiores do que A e vou diminuindo essa distância e ver que está aproximando de L, beleza, está indo para L. Então, nos dois lados, quando você vai diminuindo, está indo para L, que é a ideia do limite. Então, a ideia do limite lateral é só analisar em cada caso. E se acaso assim, eu olho para valores maiores, não está indo para L, né, e os valores menores estão indo para L, eu não posso afirmar quando eu pegar os dois lados, diminuir e ver que não vai para L. Né? Só um lado está indo para L, o outro lado não indo. Então, não vai bater com a ideia da definição de limite, intuitivamente. Né? Então, o conceito principal de limite lateral é só para dar a verificação se o limite está realmente convergindo. Né? Mas ele tem mais utilidade para provar que não está convergindo. Ele tem mais utilidade disso. Né? E também para calcular em situações onde a função não é definida. Vamos dizer assim, eu tenho uma função que ele é definida até um valor A, mas não existe como calcular essa função para valores maiores do que A. Ou pode ter valores da função que é menor do que A que não existe, não dá para calcular, não é definido, né? Não tem sentido. Né? No final da aula eu vou colocar alguns exemplos de situações dos limites laterais. Tá? E o resultado principal, né, da parte de limite lateral é essa. Né? Se você tem certeza que vai convergir para um valor L, né, você tem que verificar se os lados estão convergindo corretamente. Né? Então, o que eu vou escrever agora daqui é só a formalidade da definição, né, como que é, os nomes, e o resultado principal de limite lateral, que é essa. Né? Se os limites laterais convergem para o mesmo lugar, então o limite da função também converge para o mesmo lugar. Tá, vou colocar a definição aqui. Seja f de AB em R é uma função dizemos
f de x tem limite L quando x tende para, eu vou colocar A de outra cor aqui para destacar, não confundir, para A pela direita, oh caramba, deu um erro aqui, desculpa, direita, notação aqui, limite quando o x tende a A pela direita, eu tenho que colocar um sinalzinho de mais em cima do A, né? De f de x igual a L. Né? Quando dado o epsilon maior que zero, existe delta maior do que zero, tal que se o x pertence ao intervalo AB, né? E o A é menor do que x e menor do que A mais delta, isso daqui vai implicar que a diferença da função, né, com meu limite vai ser melhor, em módulo, né, vai ser menor do que epsilon. Esse daqui é a direita. Tá. A esquerda, novo, dizemos que f de x tem limite L quando x tende para B, né, pela esquerda, só corrigindo aqui, o limite escreve assim, x tendendo a B pela esquerda, você coloca o sinal de menos em cima do B, da função f de x, igual a L, quando dado o epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se o x ele está dentro do intervalo AB, né, e o x, né, deixa eu escrever aqui, o x é B menos delta, é maior do que B menos delta e menor do que B, então a diferença da função em x, né, com limite em módulo, vai ser menor do que epsilon. Isso daqui é só formalidade mesmo, né, só para escrever por desencargo de consciência, né, qual que seria a definição formal. E quando a pessoa vai provar, o matemático prova as propriedades de limite lateral, né, os resultados tem que ser através dessa definição aí, em cima dessas propriedades. Tá? E o resultado principal, né, do limite lateral, né, que eu falei no começo, teorema, deixa eu só colocar aqui minha folha, né, sejam e um intervalo, um intervalo aberto A pertencente a I, uma função f definida em I, não com obrigatoriedade em A, mas se tiver em A também não tem problema, mas a ideia é essa, calcular que não esteja em A, né? Então, que vocês têm que ficar na cabeça do limite lateral, né? O limite da função tendendo a A é igual a L. Esse símbolo aqui, quem não conhece, vou colocar aqui, é o C somente C. Somente C, né? É uma coisa que vale a outra, né? Se os limites laterais existem, né? Limite lateral sempre vai existir, no caso aqui, né? O à esquerda de f de x foi igual o limite à direita de f de x, que é igual a L, né? Então,
que tem que ter em mente, né, no caso de vocês, é o seguinte: limite lateral é para verificar a existência, muitas vezes, da existência do limite, né, o limite usual, que eu falo assim. Então, assim, limite lateral é diferente, não existe o limite, né? Se existe o limite lateral e são iguais, então existe o limite, né? Tá. Agora eu vou pegar alguns exemplos usando, né, como que eu tenho que calcular o limite, né, tomar os cuidados na hora de calcular, usando essa definição dos resultados. Tá, primeiro, vou calcular o limite de raiz de x. Aqui tem que tomar cuidado. Esse limite, né, o professor pergunta assim: o limite do raiz de x quando x tende a zero existe? Eu tinha falado da aula passada, né, de raiz, propriedade de enésimo, né, para calcular o limite do raiz de x, né? Mas aí você poderia colocar para dentro e trocar, né? Achar que é calcular zero. Mas no caso aqui, tem que tomar cuidado que não, né, nesse caso não vai existir, pelo simples motivo, né? Porque na hora de calcular limite quando x tende a zero pela esquerda, raiz de x, os valores de x quando tende a zero pela esquerda são negativos. Aqui a x é menor que zero. E raiz de negativo, né, no conjunto dos números reais, não existe. Então, esse limite aqui não existe. Se já um limite lateral não existir, então não existe o limite comum, né? Mas aí é usualmente colocado, né, como esse limite, como sendo o limite x tendendo a zero positivo de raiz de x. Então, o limite, quando x tende a zero pelo lado positivo, né, ou à direita, né, quando é x maior que zero, a função está bem definida e eu posso trocar o x por zero, que é igual a raiz de zero, que é igual a zero, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, alguns detalhes, sutileza, né? Muitas vezes passa despercebido, mas por notação, né, por rigorosidade matemática, né? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Até o professor pode fazer sacana assim: me calcula esse limite aí. A pessoa vai no desespero: é zero. Aí a pessoa: não tá zero, porque você não verificou os limites laterais. Então sempre tem que agora tomar cuidado na hora de calcular o limite, analisar algumas vezes o domínio da função. Por isso que quando eu peço na aula para vocês prestarem atenção em determinar a função e qual é o domínio da função, se é possível calcular ela, tá? O próximo exemplo, vou falando agora os próximos exemplos para calcular qual que é a utilidade de limite lateral, né? Algumas situações que eu procurei aí para motivar vocês, né? Onde que vocês podem ver indiretamente ou muitas vezes passa despercebido, né, na aula, os limites laterais. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui, né, é um exemplo aqui acho que para a área de engenharia eletrônica, né? É a função de Heaviside, acho que pronuncia assim. A função, vou colocar uma cor diferente. A função de Heaviside, eu acho que pronuncia assim, Heaviside, né? Denotado aqui por H, né? É definida, vou colocar aqui H de T, 0 se T é menor do que 0 e 1 se T é maior ou igual do que 0, né? A função aí é homenagem ao engenheiro elétrico Oliver Heaviside, né, de 1850 a 1925. Essa função aí é usada para descrever, né, uma corrente elétrica que é estabelecida quando T é igual a 0, né? Então, não sei se qual é a aplicação assim, mais detalhes, né, que não sou especialista da área, né, mas o que eu vi, assim, a característica, a definição da função de Heaviside é uma função definida por partes, né? E eu também quero saber o que acontece, né? O limite dela, os valores dela, quando vai aproximar do t igual a zero, né?
Então, como que eu posso saber, né, o limite dessa função quando t está indo para zero? Então, como que eu vou calcular isso aqui? A pessoa calcule aí o limite quando t tende a zero de h de t, né? Interrogação. Tá, então, não dá para calcular direto em função definida por parte, porque dependendo do valor de t, a minha função muda. Então, tem que olhar assim, ó, t indo para zero, eu tenho que olhar para t menor do que zero e t maior do que zero. Então, os limites laterais vai servir para isso. Então, eu vou calcular o limite lateral à esquerda para zero. Eu escrevi direita. Eu falei esquerda, escrevi direita. Para a esquerda para zero da função de Heaviside, né? Então, quando t tende a zero para a esquerda, eu sei que t é menor do que zero. Na definição da função de Heaviside, então eu tenho o seguinte: quando t é menor do que zero, ela é zero. Então, isso aqui é igual limite de t tendendo a zero pela esquerda de zero, né? Tá, outro detalhe que acho que eu passei um pouco antes de perceber, né? Todos os resultados limite, indiretamente, né, fica subentendido também, que as propriedades que foram apresentadas na aula anterior serve também para essa aula. Que a ideia das propriedades de soma, tudo, como a definição formalmente é idêntica, né? Na hora de provar sai tudo igual. Então, por isso que eu não fico apresentando, já deixo como indireto as mesmas propriedades valendo para limite lateral, tá? Então, calcular o limite de constante, né, para isso, lembrando isso daí, o limite da constante sempre é constante, que foi provado. Então, o limite de zero, não importa para onde que vai, constante vai ser zero. Agora, eu vou calcular o limite quando t tende a zero pela direita, que é o t maior que zero, da função de Heaviside, né? Então, é o limite de t tendendo a zero pela direita. Quando t é maior do que zero, a função é definida que é igual a 1. E limite de constante, 1, também vai ser igual a 1. Aí eu olho o seguinte, né? O limite lateral à esquerda é 0 e o limite lateral à direita é 1. Não é igual, né? Então eu posso afirmar que o limite de Heaviside indo para 0 não existe, né? Como os limites laterais são distintos, temos que o limite, quando t tende a zero, o Heaviside não existe. Tá, outra clássica aí, né? Relembrando dela, é a função módulo, né? Vou calcular o exemplo aqui. No caso, lembrando aqui da função módulo, é x se x é maior ou igual que zero, e menos x se x é menor do que zero, né? Com vírgula aqui. Tá. Então, se eu for calcular o limite, quero calcular o limite testando, x tendendo a 1, de módulo de x. Como eu calculo aqui? Eu sei que x tendendo a 1 vai chegar tudo positivo, né? Então, é igual ao limite x tendendo a 1 de x, que é positivo. Isso daqui é igual... nem precisa calcular que limite de x quando tendendo a 1 a gente já sabe, é 1. Beleza. Se eu fosse calcular o limite módulo de x quando x tende a menos 2. Tem que lembrar, x indo para menos 2 vai dar número negativo. Então, quando o módulo de x é negativo, eu tenho que trocar a função módulo por menos x. Isso aqui é limite quando x tende a menos 2 de menos x. Isso daqui eu sei como que é. Então, é igual menos com menos 2, que vai ser 2. Né? Essa é uma forma de calcular aí a função módulo. Tá, e eu agora para calcular o limite da função módulo quando vai para zero.
módulo de x. Né? Nesse caso aqui eu não posso fazer direto, como nos casos anteriores. Por quê, professor? Você olhar na definição da função módulo, ela tem distinção, né, para maior do que zero e menor do que zero. Então você tem que calcular os dois casos, né, e ver se vai ser igual. Então vamos lá, calcular pela direita. Limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x. Quando é pela direita, eu sei que é maior do que zero. Se x é maior que zero, né, função módulo, a função é x. Isso daqui é igual limite quando x tende a zero à direita da função x, e só trocar, isso daqui é zero. Tá. Agora a esquerda tende a zero pela esquerda, né, módulo de x. Quando x tende a zero pela esquerda, eu sei que x é menor do que zero. Função módulo para menor do que zero é menos x. Então você tem que trocar, tendendo a esquerda por menos x. Né? Então, conhecida menos x, só trocar o x por zero, que é igual a menos zero, zero. Opa, agora eu calculei os limites laterais e vi que deu igual. Né? Então, como os limites laterais são iguais, temos que o limite quando x tende a zero do módulo de x é igual a zero. Então, a justificativa para cada caso é diferente, né? É que nem a pessoa fala assim, o professor coloca lá para calcular esse limite indo para zero e a pessoa já troca o módulo x para o módulo de zero, né? E falou que a resposta é essa. Não, né? Que nem a pessoa fala, professor, é pegadinha, sacaneou, não sei o que. Não, não é. Só para você lembrar que em cada caso, dependendo da característica da função, você tem que fazer primeiro as laterais do que direto, que não dá para calcular direto, porque essa função módulo, ela tem distinção para valores maiores ou menores, por isso que tem que usar o limite lateral. O próximo exemplo, né, vou pegar a seguinte função, f de x, vou botar essa aqui definida por partes, né, módulo de x dividido por x, se x é diferente de zero, e 1 se x é igual a zero. Aí a pessoa olha, nossa senhora, que expressão complicada, tem módulo de x e 1, e como que eu vou calcular limite? Eu vou pedir o limite quando x tende a zero, né? Óbvio que você vai acabar pedindo o limite quando x tende a zero, porque a restrição dessa função definida por partes é o zero, né? Que tem que tomar cuidado na hora de calcular. Né? O que acontece quando está maior, próximo, ou maior ou menor do que quando x tende a zero da função? Então, peço para calcular esse limite. Tem que lembrar o quê? Limite lateral. Né? Então, eu vou lá calcular o limite lateral. A ordem de calcular esquerda-direita não importa. O importante é calcular os dois casos. Então, vou calcular a direita primeiro. X tendendo à direita da função f de x. Né? Então, x é maior do que zero. Tá, x é maior do que zero. Isso daqui é igual a quantos? Limite quando x tende a zero positivo. Então, se é zero positivo, a função é diferente de zero. Então, tem que trocar por módulo de x dividido por x. Tá. Aqui, eu tenho que analisar uma coisa. Né? Módulo de x dividido por x, quando x é maior do que zero, né? Eu tenho que módulo de x é igual a x, né? E módulo de x dividido por x vai ser igual a x dividido por x, que é igual a 1. Então, lembrando, né, da definição de módulo de x, essa função aí vai ser 1, quando x é maior do que zero. Beleza. E vou fazer a mesma análise para quando o x tende pela esquerda, quando x é menor do que zero.
Ó, limite quando x tende a zero pela esquerda, né, eu sei que x é menor que zero. Ah, mas x menor que zero é diferente de zero. Módulo de x dividido por x, que é igual o limite quando x tende a zero pela esquerda de módulo de x dividido por x. E aqui tem que tomar o mesmo cuidado, né? Módulo de x, né, é igual menos x quando x é menor que zero, né? E na hora de eu calcular módulo de x dividido por x, vai ser igual a menos x dividido por x. E menos x dividido por x é igual a menos 1, né? Quando x é menor que zero. Né? Então, você vai concluir que esse limite aqui, né, x tendendo a zero à esquerda, é igual a menos 1, que é igual a menos 1. Olhando aqui, deixa eu ver se eu volto aqui um pouco. Ó. O limite à direita é 1 e o limite à esquerda é menos 1. Então, nessa função aqui, né, quando x tende a zero, o limite não existe. Né? Deixa eu voltar aqui. Quando x tende a zero, né, temos que o limite de x tendendo a zero de f de x não existe. Tá, ó, outro questionamento que eu posso falar para vocês que pode surgir perguntas, né? A forma de responder, né, tem que se aproximar. Muitas vezes, quanto mais você justificar a propriedade que está usando na hora de uma avaliação, melhor, né? Então, sempre presta atenção na forma que eu estou escrevendo, né? O jeito que eu faço as continhas aqui para vocês fazerem o mais semelhante possível, né? Quanto mais próximo do que eu escrevo, a chance de acertar é certeira, né? Então, próximo aqui. Né? Deixa eu subir aqui. Tá. Essa outra função, vou dar uma diferente aqui. 1g de x igual x ao quadrado menos 2. Se x é maior ou igual do que 2. E 3x menos 4 se x for menor do que 2. Então, óbvio que nessa função, o que pode dar probleminha aí é o 2, né? Porque eu estou dando restrição para valores maiores do que 2 e menores do que 2. E eu quero saber o limite da função quando x tende a 2. Então, como que eu calculo aqui o limite da função g de x quando x tende a 2? Pergunta. Né? Então, mesma coisa, limite lateral. Vamos começar aqui agora pela esquerda. Limite tendendo a 2 pela esquerda da função g de x. Lembrando, limite x tende a 2 pela esquerda, quer dizer que o x é menor do que 2. X é menor do que 2, qual é a cara da minha função? 3x menos 4. Então, tem que trocar x tendendo a 2 pela esquerda de 3x menos 4. Aqui eu já conheço, né, esse método de calcular, né, do polinômio. Só trocar o x por 2. Né, então, vai ficar 3 vezes 2 menos 4. Isso daqui é igual a 3 vezes 2, 6. Menos 4, que é igual a 2. Beleza. Primeiro limite. Agora o segundo. Pela direita, né, de g de x. X tendendo à direita, x é maior do que 2. O que acontece com a função g de x quando x é maior do que 2? Ela é x ao quadrado menos 2. Então, troco pela função limite de x tendendo a 2 pela direita de x ao quadrado menos 2. Isso daqui vai ficar como? Né? Polinômio também, a gente já conhece, não é tão difícil. Troco o x pelo valor, 2 ao quadrado, né? Menos 2. Isso daqui é 4 menos 2, que é igual a 2. Ó, coincidiu. Tá? Então, você tem que é igual. Tá, então eu sei que posso afirmar que o limite de x tendendo a 2 da função g de x é igual a 2.
Tá, eu vou fazer alguns comentários, ressalvas também, que eu já vi erro de acontecer, ó. Tomem seguinte cuidado, ó. Cuidado. Isso daqui eu já vi de situações anteriores. A pessoa fazer o seguinte, ó. Limite. Aqui vamos colocar aqui um mais simples. X ao quadrado mais 2, não importa. Né? A pessoa vai lá, coloca isso daqui como menos 2 ao quadrado mais 2. Aí a pessoa confunde que esse menos aqui é sinal de menos aqui. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso que eu já vi que algo aconteceu. Ou até situação que já apareceu também, a pessoa confunde esse menos aqui com esse daqui. Isso daqui é totalmente diferente. Isso daqui é só notação para limite. Tá? Isso daqui sozinho não existe. Ok? Então toma cuidado na hora que você for escrever, dar uma resolução numa questão, você tem que tomar cuidado com isso daí. A pessoa quer fazer tudo de última hora, vai correndo e tal, e sempre aparecem umas coisas desse tipo. Tá? Eu vejo mais isso daí nos trabalhos que sempre é entregado, ou avaliação que a pessoa vê que está fazendo muito em cima da hora, no estudo de direito aparece alguns absurdos desse tipo, a pessoa confunde, né, a anotação, né, não presta atenção na anotação e acaba chegando na prova e faz errado, aí quer brigar com o professor porque escreveu errado. Tá? Só o recado aqui para não se cometerem esse erro. Beleza? Aqui a função que eu vou falar é a função sinal. Função sinal. Né? Ela é denotada por SGN. Abreviação, acho que é termo em inglês, né? Signal. Né? E é definida da seguinte forma: sinal da função, né, do valor x aí, é menos 1 se x é menor que 0, 0 se x é igual a 0 e 1 se x é maior do que 0. Tá? E aqui a mesma coisa, a pessoa vai perguntar qual é o limite da função sinal quando x tende a 0. Né? Então, para fazer isso aí, eu vou calcular os laterais. O limite de x tende a 0 à esquerda do sinal de x, x tendendo à esquerda é menor do que 0. Então, é o mesmo que trocar pela função aí, menos 1. Né? O sinal de x para x valores menores do que 0 é menos 1. Então, você troca limite tendendo a 0 para a esquerda de menos 1, que é igual a menos 1. À direita, professor. Limite quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, é maior do que 0. E a função sinal é 1. Então, é trocar pelo limite de 1, que é igual a 1. Os limites laterais são distintos. Limite quando x tende a 0 da função sinal, né, não existe. Beleza. Tá, agora eu vou dar uma sofisticada na pergunta, né? E para calcular o limite quando x tende a 0 da função módulo do sinal de x. A pessoa olha assim. A pessoa vai pensando, né? Tipo, tô com pressa, quero resolver logo, desespero. Não. A sinal, tipo, eu calculei sem módulo 1 deu 1 menos 1, então não existe. Então, a pessoa intuitivamente olhando aqui vai pensar que existe, afirmar, né? A pessoa, isso daqui não existe, professor. Não. Você não pode afirmar olhando o limite anterior. Você tem que calcular cada caso. Pode induzir ao erro, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ou pode ser aquela típica pegadinha, né? A pessoa calcula e não presta atenção que tem a propriedade do módulo, que aqui eu tenho duas informações ao mesmo tempo, módulo e sinal de x. Então eu tenho que olhar para cada caso. Para facilitar a vida, né, do aluno para calcular nesses casos, é você descrever qual é a cara da função módulo de sinal de x. Né? Primeiro, né,
ver qual que é a cara da função módulo de sinal de x. Então tá, vou escrever aqui em outra cor, ó. Módulo de sinal de x é o quê? Tá, eu tenho que analisar para x menor do que zero, x igual a zero e x maior do que zero. Quando x é menor do que zero, a função sinal, né, é menos 1. Tá. Então aqui dentro é menos 1. Mas eu tenho que calcular o módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Beleza. Primeira parte. Paguei aqui. Quando x é igual a zero, o sinal de x igual a zero é zero. E módulo de zero, zero. E agora, quando x é maior do que zero, né, a função sinal de x é 1 e o módulo de 1 é 1. Então, a função módulo de sinal de x é diferente. Dá até para simplificar aqui. É o quê? 1 se x é diferente de 0 e 0 se x igual a 0. Você pode escrever dessa forma também. Né? Então, você vê a diferença. E agora, para calcular o limite de x tende a 0, módulo sinal de x, né, vai ser como? Para ficar mais fácil, calcula a lateral, não vai ser diferente. Né? Aí, ó, limite quando x tende à direita do módulo sinal de x. A gente viu que é 1. Quando x é maior do que 0, o módulo do sinal de x é 1. Igual a 1. E o limite à esquerda do módulo de sinal de x é o que? Ah, x é menor que 0. Ah, no módulo de sinal de x, se x é maior ou menor que 0, sempre vai ser 1. Então também é igual a 1. É igual a 1. Agora eu tenho os limites iguais, né? Então os limites laterais são iguais. Né? Isso daqui eu posso apagar. Né? É 1. Né? Então, tem que tomar cuidado, muitas vezes, assim, para não atropelar sempre, assim, cada detalhe, analisar, respirar com calma, né, na hora de calcular, ver a propriedade. E, assim, módulo pode mudar, muitas vezes, uma função. Você vê que, ó como curioso é esse exemplo, né? O limite de x tendendo a zero só da função sinal não existe. Mas se eu aplicar o módulo nessa função sinal, nesse caso, o limite vai existir. Né? Você vê algumas curiosidades também que você pode ter alguns cuidados na hora de calcular, né? No cálculo. Por isso que muitas vezes o cálculo torna-se complicado, porque tem muita informação, você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, muito cuidado com as definições das funções, as definições dos limites. Então, é sempre assim, tem que ter essa sutileza, né? Eu tenho a função, ela chama função maior inteiro. Maior inteiro. Né? Ela é definida, deixa eu apagar aqui, é definida. A anotação aqui, eu coloco 2 colchetes, mas eu não... É um símbolo de uns 2 colchetes meio quase grudado, eu não sei fazer direito, eu faço sempre com dois colchetes. Né? É o maior inteiro, né? Que é menor ou igual a x. Então essa forma de definir a função é mais discursiva, né? Não tem aquela ideia de definir por partes. Né? Vou dar uns exemplos de como calcular para vocês terem ideia de como calcula essa função. Ah, vou calcular aqui de 3. Né? Tá, eu quero saber o maior inteiro que é menor ou igual do que 3. Tá, o inteiro é 3, menor ou igual do que ele é só o 3. Então isso aqui é o 3. Tá, quero calcular 4,5.
Tá, eu quero saber o maior inteiro, né, que é menor ou igual do que 4,5. 4,5 não é inteiro. Né? Então, inteiro assim, é 1, 2, 3, 4 e os negativos, né? O 0, menos 1, menos 2, menos 3, esses números aí. Então, o que eu tenho que é o maior inteiro, que é menor ou igual do que x, então mais próximo inteiro que é menor ou igual do que 4,5 é o 4. Né? Outra situação, os exemplos clássicos assim, de números irracionais é o π. O π eu lembro que é 3,14 e a mesma coisa. Se é 3,14 eu pego os números que estão na vírgula e dá esse é o maior inteiro. Né? O raiz de 2 também. Raiz de 2 é 1, não lembro agora de cor, mas eu sei que é um pouquinho maior do que 1. Então dá 1. E quando o caso negativo tem que tomar cuidado, né? Pegar o meio aqui. O meio tem que pensar o seguinte. Meio eu sei que é 0,5. Menos 0,5, né? E menos 0,5 eu tenho que achar o maior inteiro que é menor ou igual do que x. Se eu pegar, tirar o vírgula e colocar o zero é maior, né? Ele não é menor ou igual do que menos 0,5. Então tem que pegar o menos 1. Então na hora que eu, quando tiver número negativo em vírgula, eu tiro a vírgula, o número que está na vírgula e diminuo um valor, né? Então vai ficar menos 0 com menos 1 fica menos 1, que é o valor desse daqui, tá? É só alguns cuidados, sim, pode aparecer uma hora ou outra. E também para calcular limite nesse caso, né, tem que tomar o cuidado. Ó, os limites aqui, quando x tende para um número inteiro, vou pegar um número inteiro, por exemplo, 5, né? Nesse caso aqui, o limite para qualquer número que você vai converter para número inteiro, ele vai ter problema, né? Vou pegar o exemplo do número 5, mas a ideia de raciocínio é a mesma, né? Ela não existe por quê? Você vai analisar a função, né? Isso aqui não existe. Pois, né? Quando x está entre menor, um pouco maior que 5, né? E menor do que 6, né? Eu tenho que o limite lateral à direita da função, né? O função maior inteiro de 5, do x, né? Quando o x tende a 5 pelo lado direito, vai ser igual a 5. Mas quando o x é um pouco menor do que 5, né? Isso aqui pode ser igual, não tá igual, né? Tem que ser um pouco diferente, só x menor que 5, e não vai bater em 5. Até no outro caso coloquei menor ou igual, mas não tem problema, mas a justificativa é a mesma. O limite lateral à esquerda, né, os valores estão aproximando de 5 pela esquerda, sempre vai ser igual a 4. Né? Então, nesse caso aqui, nunca vai dar existência do limite quando o x tende para um número inteiro. Né? Você vai ser assim, sempre quando você pegar qualquer número inteiro arbitrário, você vai ter que o limite a direita dele vai ser o valor dele e o limite à esquerda vai ser um valor dele menos 1. Né? Então, tem algumas sutilezas assim na hora de calcular limite. Não pode pensar que, tem a definição x, achar que... A pessoa pensa assim, pode chegar absurdo, né? Eu fazer isso daqui, ó. Indução ao erro, né? A pessoa não lembra da função, a definição dela, e ela faz isso, ó. Aí coloca que é 5, tá? Isso daqui totalmente errado. Errado. Tá? Para fazer esse tipo de propriedade. Ok? Isso daí vai justificar porque na aula de continuidade, né? Porque a pessoa fica assim, vale para contínua, não sei o que, mas assim, tem que tomar cuidado com a função por causa disso. Tem vezes que eu não posso
fazer algumas coisas que parece natural, né? Então, o complicado do cálculo, que castiga muita gente no cálculo, é por causa disso. Né? Uma aplicação bem simples, né, de limite lateral, né, é aqui no caso de custo de transporte. Né? Tá, no caso, o nosso exemplo é o seguinte: os custos de transporte de mercadorias são usualmente calculados por uma fórmula que resulta em custos mais baixos por quilo à medida que o tamanho da carga aumenta. Tá, vamos suponhamos aqui que x representa quilos, né, o peso de uma carga a ser transportada, e c de x a função custo total. Né? A cara aqui da função custo total, c de x, é definida aqui por partes. Né? Então, você pega o peso, multiplica por 0,8, você dá o valor, né, do transporte. Né? Se o peso for maior do que 50 e menor ou igual do que 200 quilos, você multiplica por 0,7. Né? E se for maior do que 200 quilos, você multiplica por 0,65. Tá, o que entra aqui, limite lateral? Né? Como eu quero saber, deixa eu colocar em azul. Deixa eu dar outro zoom aqui, já o enunciado. Tá. Se eu calcular aqui o limite lateral, pela esquerda da função c de x, né? Isso daqui ele está dizendo que, ó, quero saber os valores do custo, né, da transportadora até o limite aí de 50 quilos. Né? Então, quando até 50 quilos, eu vou saber mais ou menos o valor aproximado. Então, o custo sempre vai ser o quê? Você vai calcular o limite quando o x tende a 50 pela esquerda. Você vai ver que o caso aqui é o x é menor do que 50. Então, a função custo é igual a 0,8 x. Aqui é uma constante multiplicando o x. Você já pode trocar o 50 pelo x. Então, é 0,8 vezes 50. Aí na calculadora você vai dar isso daí, é igual a 40. Então, o custo da carga, quando vai levar até 50 quilos, né? Então, eu posso pegar ali no máximo 50 quilos, eu sempre vou ter que pagar 40. Então, aí você vai ver qual que é o conveniente, né? Se manda com menos, manda com mais. Então, enfim, é isso daí que você vai tirar a noção do valor. Tá, se eu quero calcular o limite, se passar um pouquinho, né, de 50 kg, quanto vai ser o custo? Quando x é um pouquinho a mais do que 50 quilos. A minha função c é 0,7. Essa 0,7 x. Né? Isso daqui, troca o x por 50. E 0,7 vezes 50 dá 35. Então, muitas vezes a pessoa pode pensar assim: eu tô com 49 quilos, né? Então é mais usual eu tentar puxar aí, for um pouco mais de 50 quilos, que é mais vantajoso eu colocar um pouquinho a mais de 50 quilos do que eu colocar muito próximo de 50. Né? Você vai fazer o cálculo aí de limite lateral. Né? Ou analisando a função também, você pode ter a noção do custo. Tá, e a mesma coisa quando vai chegar na hora de calcular para 200. Né? O método é o mesmo. Você vai calcular c de x no lugar. Deixa eu fazer um traço aqui. E outro detalhe também dizer, né? A função, né, quando no caso aqui o x indo para 50 quilos, né, não existe, né, porque os valores dos limites laterais são distintos. E também quando eu vou fazer aqui para 200, eu quero saber qual é o custo, se compensa colocar um pouco abaixo de 200 ou chegar próximo ou tentar extrapolar de 200. Então eu vou calcular o limite lateral aqui. 200 pela esquerda, c de x. Então é x menor do que 200. Isso daqui, esquerda, x menor que 200. Eu estou escrevendo duas vezes, mas não tem necessidade não. Quando a x é menor do que 200, opa, eu escrevi aqui na função errada, tá? Só... Não, tá certo, eu que tô viajando. Eu olhei de baixo e cima, tem hora que eu olhar aqui na tela eu me confundo, desculpa.
quando x é menor do que 200, a função é 0,7x. Então você troca 0,7x. E aqui calcular é o mesmo que foi do anterior, 0,7, 200. Então 0,7 vezes 200 dá aqui 140. Tá? E V pela direita. Quando x é maior do que 200, tem que a função é 0,65. 0,65x. E o mesmo procedimento, vai ser 0,65 vezes 200. E isso daqui é igual a 130. Né? Então, aqui analisar, ó, vai ser o custo próximo de 200 aí. Ah, eu vou colocar 201, né? Mas você vai calcular ali quanto dá 201, mas um pouco próximo de 200, né? Você vai pagar 130. Ah, 200 e 100 gramas. Ah, briga aí por 130, né? Para negociar com a transportadora. Então, limite lateral é a primeira aplicação básica que pode ser feita aqui. Uma primeira aplicação que é em química, né? Acredito, ou pessoas que trabalham em laboratório, a forma de calcular onde aparece limite lateral, né? Em outras disciplinas, ou vocês vão ver, não sei se alguém aqui como que tá, cada uma disciplina pode aparecer e ver, né? Esse primeiro exemplo que eu vou apresentar aqui, né? Exemplo da lei de Charles, né? Escrever aqui a lei de Charles, vou colocar em vermelho, né? Para gases, afirma que a pressão permanece constante Então, a relação entre o volume entre volume, vou colocar V aqui, notação, que um gás ocupa e sua temperatura T, T está em graus Celsius, né? É dada por essa fórmula aqui. Vou escrever a fórmula dela, vou escrever em outra cor para destacar. V igual V0, 1 mais T dividido por 273. Tá? Aqui, né, para relembrar a teoria aí, né, quando T igual menos 273 graus Celsius aí, né, conhecido é o zero absoluto, né? A ideia do zero absoluto aí na parte química, temperatura, física, né, é considerado a menor temperatura possível, né, de um corpo, ou sei lá, da molécula. Não lembro direito todas essas definições formais aí, que eu sou bem por fora dessa área, né? A minha parte aí é entender a fórmula e analisar essa fórmula, né? Então, mas assim, qual é a regra da ideia da lei de Charles, né? Assim, tem o volume, né? O V0 é o volume do gás inicial, né? E ali vai variando a temperatura, né? É da pressão constante. Então, o que eu quero saber, o que eu posso analisar aqui, né? Vou fazer a pergunta, duas coisas, né? O que acontece com o volume do gás quando ele está próximo do zero absoluto? Então, como que eu faço para determinar isso? Eu tenho que usar limite, né? Eu posso calcular primeiro, né? Vou colocar aqui
isso aqui é formalidade, né? Então, se eu for calcular... óbvio também que eu já estava querendo cometer o erro aqui, né? Tanto acostumado com x, a gente sempre acostuma fazer com x, vai limite e coloca x embaixo. Então, ó, você vê que aqui já é um problema diferente. O que está variando é a temperatura. Então, tem que colocar o símbolo temperatura embaixo. Eu quero ir para o zero absoluto aqui, né? Mas esse valor aqui, do volume, eu não posso afirmar. Por quê? Porque a temperatura abaixo do zero absoluto não existe. Que é a menor temperatura possível que... Acho que se eu estou enganado. Eu não lembro direito, mas acho que chega do tamanho de molécula, alguma coisa assim. Não, eu estou pecando aqui falando asneira, mas o que eu sei é a menor temperatura possível. Então não é possível de calcular porque o limite 273, né, de menos 273 graus Celsius. À esquerda de V não existe. Mas eu consigo calcular pela direita. E eu consigo, através do cálculo de limite à direita, analisar, ver o que acontece com o volume do gás chegando perto do zero absoluto. Então eu posso calcular o T indo por menos 273 à direita do volume. Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Vou trocar a cara da função. Então isso daqui, T indo para menos 273 graus Celsius à esquerda, à direita, né? Desculpa, eu coloquei errado aqui. À direita, né? Já repeti. Então, de V0, 1 mais T dividido por 273. Eu vou tirar ali o grau Celsius só para não carregar a notação. Tá? Aqui, o V0 já é um valor determinado, então não tem variação desse valor. Então, V0 você tira para fora. Limite quando T tende a menos 273, né, do lado direito, de 1 mais T 273. Tá. Aqui, soma, você pode distribuir. De T dividido por 273. O de constante é constante, o 1, né? Aqui da fração, eu posso usar porque o denominador é constante. Também posso evidenciar para fora, não vai fazer diferença. Então, nesse caso aqui, eu posso trocar o T por menos 273. Então, é menos 273. Cuidado também por causa do sinal, né? Colocar o parênteses. 273. Então, menos 273 dividido por 273 dá menos 1. Isso daqui é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Vezes 0 é igual a 0. Isso daqui eu posso afirmar o quê? Né? Ó, o volume do gás, quando aproxima do zero absoluto, vai ser o volume zero. Então, sei lá, como que fala? Vai dissipar, né? Não sei qual é a explicação química ou física mais formal por causa disso, mas a ideia é o volume dele fica zero. Tá? Nesse exemplo aqui eu vou denotar C, né, como a velocidade da luz, temos o valor aí aproximado da velocidade da luz. Né? Na teoria de Einstein, né, existe aí, a teoria de relatividade, né, de Einstein, tem a fórmula de contração de Lorentz, né, a fórmula é dada pela seguinte letra de notação, né, L, que é a relação do comprimento de um objeto, né, L0 seria o comprimento do objeto em repouso, vezes raiz de 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado, né? Onde V é a velocidade do objeto com respeito a alguém parado vendo esse objeto movimentando. Pegar, por exemplo, assim, gosto de fazer essa assimilação, né? A pessoa tá lá parada e começa a ver que tá passando a Millennium Falcon ali, né? E tá vendo a Millennium Falcon voando e você vai ver ali que, sim, do teu ponto de vista,
né, e a velocidade que ela está correndo, ela tem um comprimento. Né, e esse comprimento é totalmente diferente do comprimento quando ela está em repouso, né, na teoria da relatividade de Einstein. Quando ela está mais movimentada, ela vai ter uma diferença. Então, para você calcular, saber mais ou menos o comprimento, né, óbvio que você tem que saber inicialmente o comprimento da Millennium, né, então você já tem o valor L0. Né, eu não sei de cor ainda, não pesquisei, mas supõe aí, não importa, pode ser Millennium, pode ser qualquer objeto, mas você tem a velocidade dela ali voando. Você está lá calculado, você vai poder estimar como que é o tamanho dessa Millennium quando tiver com em certa velocidade. Tá. Aí eu quero saber o seguinte, né? O que vai acontecer, né, no caso aí, no objeto ou a minha própria Millennium Falcon, o que acontece, né? Tô falando isso porque a simulação da Millennium Falcon sempre, no filme de Star Wars, pega a velocidade da luz. Então, o que acontece, né, com a Millennium Falcon quando a Millennium Falcon pega a velocidade da luz, o comprimento dela, né? Então, eu vou calcular o limite indo da velocidade da Millennium Falcon indo para a velocidade da luz. Então, a ideia para calcular tem que ser o limite à esquerda, né? Porque você está tendo um valor menor do que a velocidade da luz, indo para a velocidade da luz. Então, vamos calcular o limite à esquerda do comprimento, né, da Millennium Falcon, né, indo para a velocidade da luz através da fórmula de contração de Lorentz. Então, calculando aqui, limite, quando a velocidade, né, tende para a velocidade da luz à esquerda, né, da fórmula de contração de Lorentz, trocar o L vai ser L0, raiz de 1 menos V ao quadrado dividido por C ao quadrado. Né? O L0 é constante, posso tirar para fora do limite, né? Evidenciar limite, quando V tende a zero, C pela esquerda, de raiz de 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Posso colocar o limite dentro da raiz, né? C pela esquerda, de 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Economizar um pouco de conta aqui, né, para não todos os detalhes. Então, o limite aí pode separar para soma ou subtração. E na fração não vai ter problema, que C é uma constante, né, é fixa, não tem variação, só que varia aí a velocidade. E eu posso trocar o V ali por C. Então, isso daqui vai ficar igual, né, L0, raiz de 1 menos o V ao quadrado, você vai trocar por C ao quadrado, dividido por C ao quadrado. Isso daqui é 1, né? 1 menos 1, raiz de 0 é 0. Então, L, 0 vezes 0, igual a 0. Então, o que você pode concluir? Que a Millennium Falcon, o comprimento dela, torna 0 quando ela pega a velocidade da luz. Né? Então, muitas vezes bate o sentido, né? Quando você vê no filme que ela pega a velocidade da luz e não bate em nada, né? Porque o comprimento dela fica 0 segundo na teoria da relatividade, né? Então, isso é só uma brincadeira, né? Para contar, para ver como que a fórmula dá para justificar alguma situação, né? E também o sentido, né? Você vai pegar a velocidade da luz, o comprimento vai ser 0. Tá, outro detalhe também, a pessoa vai perguntar: ah, professor, mas existe algo maior do que a velocidade da luz, segundo, né, a teoria aqui da relatividade? Eu vou afirmar que não. Por que não? Né? Analise o seguinte, né? Vamos supor aqui a velocidade é maior do que a velocidade da luz, né? O C é a velocidade da luz. Então tá, eu vou fazer a seguinte conta. Isso daqui, ó, só para vocês verem como é importante quando eu falo das aulas de desigualdade, né? Que se você souber bem as propriedades de desigualdade, como você faz multiplicação, informação, né? Você pode fazer a análise de forma correta, né? Não falar muitas vezes algum absurdo. Então, eu vou fazer o seguinte: são valores, né, positivos, né? Então, tem problema aqui a conta somar ou dividir, né? Então, são tudo positivo. Beleza. Então, eu vou mandar ao quadrado, né?
Não vai ter problema nenhum. Se é positivo, quando eu levar ao quadrado, o sinal não muda. Tá. Eu posso passar o c ao quadrado dividindo. Então eu tenho que v ao quadrado dividido por c ao quadrado, né, vai ser maior do que 1. Porque em ambos os lados da desigualdade eu dividi por c ao quadrado. É diferente de 0, então é maior do que 1. E eu vou fazer isso daqui, eu vou chegar lá na fórmula de Lorentz, né, que é o meu objetivo. Vou pegar aqui quero aparecer 1 menos o v ao quadrado dividido por c ao quadrado. Então tem que 0 menor do que 1 menos, que é o certo mandar o v ao quadrado dividido por c ao quadrado, né, negativo na direita da desigualdade. 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado. Tá, aqui que vai me dar o absurdo de que não existe, né, na teoria da relatividade, nenhum objeto que tenha a velocidade maior do que a luz. Por quê, professor? Né? Na fórmula de Lorentz, né, você vê aqui, L0, 1 menos v ao quadrado, c ao quadrado. Ó, no caso, se for maior, esse valor aqui é negativo. Né? E isso daí não tem sentido, né? Que raiz de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Só quando for estudar alguém complexo. E também não é medido velocidade no conjunto dos números complexos. Né? Não existe essa definição. Velocidade é definido no conjunto dos números reais. Né? Então, por isso que não tem sentido, né, dizer que não faz sentido, né, fisicamente, que não existe nenhum objeto que tenha a velocidade maior do que a luz.